Olá, nesse final de semana, hoje é dia 14, segunda-feira de julho de 2025, e no final de semana eu postei num grupo da rede social Facebook, no grupo do Magistério Estadual aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, duas postagens. A primeira dizia que a educação no Rio Grande do Sul, e quem sabe até no mundo inteiro, mas como eu vivo aqui, nasci aqui, o meu foco e minha atenção é aqui, né? Mas eu criticava que a educação aqui no Rio Grande do Sul, ela tinha dado muita liberdade, uma liberdade excessiva para alunos que são imaturos, né? Então, e isso vem das famílias também. As famílias dão muita liberdade para os seus filhos, e eles não têm condições de fazer escolhas tão sérias, né? E muitas vezes os adultos é que devem escolher pelos filhos, ir à escola, né? Valorizar a escola, as famílias cobrarem notas e um comportamento civilizado dos seus filhos, né? Então, é uma época, eu acho que até se estende ao resto do mundo, onde se dá muita liberdade para os adolescentes e pouca disciplina. Talvez em países como a Alemanha ou Japão essa disciplina seja cobrada, mas eu não sei se no resto do mundo não houve, como no Brasil, um afrouxamento. Não sei se depois de períodos ditatoriais, a tendência das sociedades parecem de afrouxar todas as regras, né? Até o momento que vai se buscar o meio termo, né? Entre o excesso de regras que sufoca a expressão individual, de um lado, né? E a frouxidão total que permite que o indivíduo e os seus interesses prevaleçam sobre os interesses da coletividade, né? Então deve-se buscar um meio termo. Mas o Brasil se tornou uma nova democracia em 1986, né? Mais 4 anos, 1990, mais 10 anos, 2016, mais 25, 41 anos já se passaram, né? 41 anos para um ser humano é muito, mas para um país pode ser pouco. Então, quem sabe a gente ainda esteja buscando um meio termo que se valorize a expressão da opinião do indivíduo como essencial, importante, né? Um pilar da vida social democrática, mas sem esquecer os seus deveres como cidadão, né? Mesmo que seja um adolescente, mesmo que não tenha 18 anos ainda completos, né? Oficialmente adulto. Então, esse foi uma postagem que eu fiz, um desabafo como professor, né? Nós demos muita liberdade, uma liberdade excessiva para jovens imaturos. E talvez até famílias imaturas também, né? Muitos deles não têm o contato com o pai, ou nunca tiveram, ou é esporádico, raro. E uma outra postagem que eu fiz, que até eu acho que foi mais polêmica entre os professores desse grupo do Magistério Estadual do Facebook, onde eu perguntava se as nossas escolas e as nossas aulas encantam os nossos alunos. E parece uma contradição, né? Numa postagem eu falo do excesso de liberdade e a imaturidade, o desrespeito que a gente experimenta e sofre com estudantes mal educados, né? Mas, por outro lado, eu defendo que as nossas escolas precisariam encantar esses mesmos estudantes. Parece uma contradição, mas eu estava pensando no seguinte: uma forma de conciliar e superar essa contradição é que, em parte, nossas escolas talvez sejam predominantemente baseadas numa metodologia pedagógica tradicional, onde o professor fala, preenche e enche o quadro de informações, cobra que essas informações sejam copiadas no caderno, e os alunos fazem, porque fazem isso há muitos anos, desde o ensino fundamental. Depois o professor escreve algumas perguntas no quadro e verifica se os alunos responderam no caderno. Não há espaço para diálogo, por exemplo. Eu sinto dificuldade e resistência dos alunos em relação a isso.
Então, em parte, a disciplina é importante, mas nós não podemos voltar àquela escola medieval, né? Onde o aluno é passivo, é um ser passivo. Nós temos que tentar inserir nas nossas aulas uma conexão da teoria com a vida deles, da teoria com o mundo real, né? E eu sinto que falta isso. Se fala muito da a conexão com a tecnologia, né? Mas não sei se eles usam celulares, eles até pesquisam muito, mas o que eu me refiro à ideia de encantamento é a ideia de que eles gostem de estudar aquelas propostas que são apresentadas, ou mesmo eles que trazem esses temas, né? Ou mesmo até não só na aula. Por exemplo, eu uso muito o Kahoot, que é um aplicativo, que é um jogo de perguntas e respostas, onde eu posso elaborar as perguntas para verificar se eles compreenderam a matéria que eu passei para eles, né? E aí eles se encantam, eles gostam, eles querem todo dia, né? Então que a escola possa ser um espaço de encantamento, até mesmo nos corredores. Nossos alunos nas escolas públicas sentam no chão, né? Por que não fazer bancos de pallet, permitir que esses bancos sejam pintados por eles, com os temas que eles quiserem, desde que dentro da civilidade, né? Eu me lembro de uma arvorezinha na época do Natal, que estava no saguão da escola, pequena, que não tinha nenhum metro de altura, e ela tinha umas luzes brancas que piscavam. Aquilo foi tão acolhedor, né? Aquilo encanta, quebra aquele ciclo da rotina, né? de trabalho que se repete indefinidamente e parece sempre o mesmo. Isso chega a ser até doloroso, né? A repetição. Parece o mito de Sísifo, onde um homem, eu não conheço bem a história, mas um homem lá na Grécia foi condenado a empurrar uma pedra esférica até o alto de uma montanha e depois escorregava da mão dele, a pedra caía, ele tinha que voltar lá embaixo na montanha e empurrar de novo a pedra, na esperança que ela não caísse, mas ela caía de novo e ele tinha que buscar de novo, né? Então eu acho que a escola poderia ser esse espaço encantador, sem perder o aspecto que é importante, a cobrança do comportamento, das regras de civilidade, né? Mas escutando o aluno, que eles se sintam ouvidos. Eu acho que isso pode transformar os alunos a gostar de estar na escola na medida que eles são ouvidos nas suas reivindicações. Então eu acho que é possível conciliar assim, a disciplina, que não impõe o aluno ser um ser passivo, mas uma disciplina para ele saber que ele tem que escutar o outro, para que ele também tenha um espaço de expressão, né? E ao mesmo tempo, essas ações que encantem. Minha escola resiste muito, por exemplo, a fazer grafite. Não sei como é que eles autorizaram, até estranhei. A geloteca, nós pegamos uma geladeira que não funcionava mais e transformamos ela por ideia dos alunos. E até mesmo eu já tinha pensado, mas os alunos é que vieram insistir, depois de uma visita ao Museu do Hip Hop, onde tem uma geloteca no pátio do museu, além da biblioteca, que é muito boa lá. E aí eu acabei abraçando essa ideia. E, por incrível que pareça, a vice-diretora do turno da tarde aceitou a ideia. Então, eu acredito que quando a gente escuta os alunos, a gente conquista para o nosso lado mais pessoas que vão acreditar na educação. Né? Que a escola é um espaço de transformação do indivíduo, de uma conexão entre a teoria e o mundo real, e a possibilidade de construir algo concreto. Então, não acho que essas mensagens sejam contraditórias, elas são complementares. Lembra muito Augusto Conte. Não sou fã dele, mas o positivismo do Augusto Conte, que influenciou a política gaúcha desde o início da República, no Brasil, né? E dizia que o amor era um sentimento que deveria estar por princípios nas nossas ações, a ordem por base e o progresso por fim, né? Então, ter disciplina é uma condição essencial para o convívio social. Mas essa disciplina ela não pode engessar as pessoas, ela tem que
ser um espaço, propiciar um espaço para que as pessoas possam criar, né? E desenvolver o máximo da capacidade humana, né? Que é a capacidade de criar coisas que não existem.